Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária, da Casa da Esperança, feita de modo virtual, nesses momentos pandêmicos. Que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nos auxilie neste trabalho, que derrame em cada lar amor, paz, equilíbrio e tranquilidade, que nunca nos falte a fé e a vontade de seguir adiante. Que os mensageiros de Deus estejam em cada um, lá em cada pessoa, levando sempre a fraternidade, para que um dia a gente possa ver esse mundo na paz que tanto almejamos. Vamos agora para a leitura do Evangelho, capítulo 16, Emprego da Fortuna. Não deveis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso, vós que o amor do ouro domina, vós que vendereis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos levar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon, se pois sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne. Apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus justo e severo vos dirá, que fizeste dispenseiro infiel dos bens que te confie. Esse poderoso móvel das obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não é essa caridade fria e egoísta, que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência duradoura, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faze melhor, dá o teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria, não repilas o queixume com medo de seres enganado. Mas vai à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te em seguida, e vês se o trabalho, os conselhos, a afeição, mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses. As boas obras, a riqueza da inteligência deve te servir como a do outro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Chevreros, Bordeaux, 1861. Que fique para nossa reflexão desta noite. E hoje, dando continuidade ao estudo do livro, Jesus no Lar, pelo Espírito, Neio Lúcio, com a psicografia de Chico Xavier, vamos ter a colaboração com o nosso irmão Isaac, Uma boa noite e boas reflexões. Boa noite a todos. Com alegria, com satisfação que mais uma vez estamos juntos, estamos conectados nessa doutrinária virtual, realizada às quartas-feiras, patrocinada pela Casa da Esperança, onde comentamos capítulos do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos comentar o capítulo 48, o proveito comum. Como sempre acontecia na casa de Pedro, aquelas reuniões dos discípulos e de convidados, estava ali, dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia, a fim de estimular a venda de vinhos.
Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe que estavam interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, e aí, voltando um pouquinho aqui, Jesus, com aquela sensibilidade que ele tinha de captar o cerne daquela discussão, ele vinha contando uma história para facilitar o entendimento da mensagem que ele queria passar naquela noite. E aí ele vem então com essa história. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da Revolução Divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até um campo mais próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meio milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo, mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos da terra dura e o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina não o visitasse? Amanhã, talvez veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nessas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente, morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho. Levemente irisado pela claridade solar, o mestre indicando-as disse: aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Então, vamos analisar esta primeira parte da história. Vamos falar um pouco da preocupação dos profetas com a dificuldade da divulgação da Boa Nova. Eles estavam indignados por aqueles que, diante de tão nobres palavras do Mestre, se aproveitavam em benefício próprio. E Jesus, entendendo aquela preocupação, vem com a história do discípulo e do filósofo. E aí nós vamos perceber de que o discípulo, ele não se conformava com a incompreensão do povo. Ele achava que ele
ele se julgava portador de muitas verdades celestiais através dos conhecimentos que detinha e não se conformava com a incompreensão do povo. Não guarda aí uma certa relação da incompreensão do discípulo com a indignação dos profetas? Não é? A nossa compreensão, a nossa própria compreensão, ela às vezes nos causa espanto. Por que que nos causa espanto? É porque nós nunca executamos exatamente aquilo que aprendemos. Nós aprendemos e na hora de executar sempre cometemos alguns desvios que não nos permitem praticar totalmente aquilo que nós aprendemos. A chuva, mostrada pelo filósofo, ele mostra a chuva em diversas situações. Quer dizer, embora a chuva seja um elemento único, ela apresenta diversas situações conforme cada situação que ela está sendo absorvida. Então, para o pântano, ela representa vida, no que pese ser um pântano infecto, lodentro, lama pútrefa. Ela vem e aquela pequena chuva ela vai fazer um lodo, um nó, um lodo, e aquilo vai se transformar em vida para os batráquios que dali vão se beneficiar. Nos recôncavos da terra dura, a chuva se transforma em lama, mas aquela lama ela pode, em seguida, ser transformada em lírios rústicos. Bom, se o chão estava daquela forma, tão ressequido, e a chuva vem e ele pode se transformar em lírios rústicos, ali deveria estar depositada algumas sementes que estavam adormecidas. As árvores desfolhadas, quando recebiam a chuva para revigorá-las, elas precisavam daquela chuva para poder refazer as ramagens, as flores e os frutos. Nós aqui vivemos numa região seca, onde nos períodos que as chuvas não são abundantes, nós percebemos que as árvores ficam totalmente desfolhadas, elas ficam secas e parecem que realmente mortas. E quando recebem chuva, elas vêm e se recompõem de tal forma, com aquele verdejante maravilhoso que nós estamos experimentando nesse período agora. Já as flores do pessegueiro, elas já guardavam gotículas de chuva durante um longo período. E ao receberem um pouco mais dessa chuva, elas se transformariam em, ele frisa, magníficos frutos, quer dizer, frutos bem melhores do que ela daria se não fosse mais chuva que ela recebesse. Então, essa é a primeira parte da história, quer dizer, o mestre ele mostra com esse início de história que existe um benefício comum que é oferecido a todas as situações, mas que ele é aproveitado de maneira diferente, mediante cada situação e que se encontre aquilo que ele vai beneficiar. Não é? Então vamos seguir com a história. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mau, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio e os bons engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor que
Ajuda sempre de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se, os apóstolos, como se houvessem recebido sublime missão, em tão poucas palavras, entreolharam-se e, silenciosos e felizes, foram abençoados por Jesus. Ora, temos aqui um comentário lindíssimo. Quando o filósofo diz que ao discípulo jamais censureis o manancial do socorro celeste, ele queria mostrar, Jesus estava querendo mostrar o seguinte: o manancial do Pai, o manancial celeste, ele vem para todos. Cada homem recebe o valor desse manancial de forma idêntica. O benefício divino, ele é absorvido conforme o plano em que se encontra o indivíduo. Que plano é esse? O plano evolutivo. Nós podemos aqui nos referir como humanidade, nós somos pântanos, nós somos terrenos inóspitos, nós somos árvores secas, mas nós também somos flores de pessegueiros. Então, cada um de nós encontra-se num estágio evolutivo. Aqueles que estão ainda no estágio do pântano, ele precisa correr para seguir e para melhorar e atingir um outro tipo de estágio. Aquele que está já no estágio maior, como é o caso daqueles que estão como flores de pessegueiros, ele já tem um entendimento melhor para que possa contribuir mais para aquilo que o nosso Pai espera de nós, não é? Quando nós viemos nessa vida, nós viemos com uma missão. E se nós temos a capacidade de recebermos o benefício em igual quantidade para todos, igual disponibilidade para todos, cabe a cada um de nós aproveitar dentro daquilo que nós podemos aproveitar. Vocês viram que na história diz o criminoso, ele pode se tornar melhor, quem é melhor pode se tornar melhor ainda. Quer dizer, basta que a gente possa assimilar aquilo que nos é dado de forma que possamos transformar o nosso entendimento e a nossa assimilação em ações. Então, nós nos encontramos em situações e condições diferentes. Agora, sempre não podemos deixar de perceber de que os benefícios são iguais, são idênticos para todos. Dentro disso que nós estamos falando, nós podemos aqui nos reportar ao capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a lei de igualdade. Na pergunta 803, Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E a espiritualidade responde: sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensardes. Então, é algo a se pensar. Quer dizer, Deus fez suas leis para todos. Então, todos somos iguais perante Deus, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis, às mesmas situações. O que ocorre é que aí cabe a cada um, pelo exercício do seu livre-arbítrio, escolher o seu caminhar. Cada um de nós recebe a ferramenta igualmente, mas o resultado ele será obtido mediante a ferramenta
sendo bem utilizada. Como você utiliza a ferramenta que te foi dada. Porque certamente nós precisamos encontrar o direcionamento certo. Vamos ter alguns desvios? Vamos pecar algumas vezes em termos de pecar na direção? Vamos, mas nós temos que, quando estivermos tomando um caminho, um desvio daquilo que não é o desejado, voltemos e recomecemos o caminho. Então, a interpretação, os entendimentos, as ações dependem única e exclusivamente da vontade de cada um de nós. Nós precisamos ter essa noção. Então, se depende de mim, depende de nós, vamos então nos olhar melhor. O que é que eu preciso então fazer? Porque eu tenho que reconhecer em mim próprio quais são os meus enganos que me remetem a cometer erros. Mas identificado esses enganos, eu vou procurar não cometê-los. Vou procurar fazer o máximo para não cometê-los. Porque errar 2 vezes, todo mundo já sabe do ditado o que é. Agora, vamos também reconhecer dentro dessa nossa avaliação as nossas coisas boas, as nossas positividades. Não só reconhecer a nossa negatividade, mas reconhecer a nossa parte positiva também. Isso vai nos dar um balizamento da nossa vida e é essa coisa positiva que nós enxergamos dentro de nós que deve se sobrepor às coisas negativas através do ânimo que nós tenhamos. É isso que vai nos dar um ânimo para superarmos as nossas dificuldades. Nós vivemos num mundo de imperfeições. Como tal, nós somos imperfeitos. Agora, não podemos esquecer também que a imperfeição é algo complementar. Às vezes, o que falta em mim sobra em alguém, às vezes o que sobra em alguém falta em mim. É preciso que nós tenhamos esse conhecimento nosso para identificar o que é que eu preciso melhorar e que eu possa entender que outra pessoa pode me ajudar a fazer isso. Ou, o que é que eu tenho de melhor que eu posso contribuir para alguém para que ela se torne melhor mediante esse conhecimento que eu já adquiri. Então, isso não significa que nós vamos chegar à perfeição rapidamente. Eu lembro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Nesse capítulo vocês lembram a palavra do semeador. De novo, tem uma semelhança com essa história. Quer dizer, aquele que semeia saiu a semear, as sementes caíram, foram comidas por pássaro, outras semearam em lugares pedregosos e outras foram semeadas em terrenos férteis. Então, sejamos nós os terrenos férteis, solos férteis, para que as sementes recebidas através do bem comum emanado dos poderes divinos possam produzir bons frutos, possam produzir bons resultados, possam produzir o nosso grau de melhoria, possam produzir a nossa caminhada evolutiva dentro desta vida que nós estamos vivendo e que nos foi presenteada. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, vamos assimilar as coisas do bem. Esse capítulo nos chama muito para a prática do bem, porque somente através da prática do bem é que nós vamos poder melhorar. Esse bem deve ser um bem totalmente desinteressado. Jesus, quando estava ali fazendo a divulgação da Boa Nova, ele estava fazendo aquilo que de melhor ele poderia fazer, sem interesse algum. O único interesse dele era transmitir para aquelas pessoas a evangelização, transmitir para aquelas pessoas que era importante ter fé, transmitir para aquelas pessoas
que era preciso melhorar, era preciso se conhecer e era preciso amar. Acima de tudo, era preciso amar. Então, muitas e muitas vezes, nós estamos tendo essas oportunidades que nos aparecem para que nós pratiquemos o bem, são determinados treinos que nós temos para nós nos tornarmos melhores. Então, aproveitemos isso. Saímos agora de um período de Olimpíada e vimos que as pessoas que estão ali, estão buscando cada dia a melhora nos seus índices, elas treinam muito. Por que nós então não treinamos bastante para que nós possamos praticar o bem e com isso melhorarmos a nossa vida e a vida das pessoas, não é? Então, o bem ele deve ser totalmente desinteressado. Ele não pode se aproveitar. O bem que se aproveita da fragilidade alheia, ele é amoral. Ele é amoral. Talvez a indignação dos profetas com aqueles que estavam se aproveitando naquele momento fosse isso. Eles achavam aquilo uma coisa amoral. Eles achavam que não devia ser feito. Mas Jesus vem mostrando para eles que, mesmo que subliminarmente, aqueles indivíduos que estavam ali, eles estavam ouvindo as palavras de Jesus e aquilo, para quem tem ouvidos, vão ouvir. Para quem tem ouvidos, aquilo vai entrando, vai se impregnando e de alguma forma vai prestar um benefício. Então, nós falamos que para que a gente possa praticar o bem é necessário a gente praticar o amor. E quando falamos em prática do amor, não podemos esquecer nunca de Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios 13, 4 a 7, onde ele fala: o amor é paciente, bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. Então, meus amigos, vamos amar a nós mesmos, nos conhecendo, vamos ver os pontos, vamos ver as coisas positivas que nós temos, porque nós vamos nos amar e amando-nos, nós vamos poder amar ao próximo com uma maior facilidade, com maior desprendimento. Vamos melhorar a cada dia. Vamos recebermos os benefícios e podermos utilizar esses benefícios da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades. Vamos caminhar produzir o que melhor está dentro de nós. Vamos produzir coisas boas, vamos transmitir coisas boas, vamos compartilhar os conhecimentos que já temos, vamos distribuir esses conhecimentos para que possamos, de uma certa forma, contribuir para aqueles que ainda não foram despertados, porque todos são capazes de absorver esses conhecimentos, mas muitas vezes ainda não foram despertados para aquela hora exata onde a pessoa desperta para a necessidade da mudança, não é? Prenda a sua oportunidade. Eu sempre estou batendo na mesma tecla. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer bem feito a nossa parte, não é? Agarre sua oportunidade. Não deixe ela bater em sua porta e ir embora. Quando bater em sua porta, abra, receba. Porque, parafraseando o poeta, cada um de nós constrói a sua própria história. Então, vamos melhorar, vamos construir a nossa história, porque construindo bem a nossa história, nós estamos contribuindo para um mundo melhor,
para que a humanidade melhore e para que nós tenhamos realmente uma passagem com a nossa missão realizada dentro dessa vida que nos foi dada como um presente divino. Eu agradeço a presença de todos e finalizo com a apresentação de um pequeno vídeo que sintetiza a abordagem que foi feita hoje. Desejo a todos uma ótima noite, com muita paz, muito amor no coração e muito ânimo para todos. Que todos sejam felizes e que possam seguir as suas vidas praticando o bem comum, e que o benefício comum seja estendido a todos de forma igualitária. Muito obrigado. O deserto do Atacama, no Chile, é o mais árido e alto do mundo. É também o lugar na Terra que passou mais tempo sem chuvas, sendo registrados 400 anos sem uma gota d'água do céu. Atualmente, ele pode ficar anos e mais anos sem qualquer precipitação atmosférica. Porém, de tempos em tempos, um fenômeno muito interessante acontece. O milagre da floração do deserto é possível de se ver muito raramente, pois depende necessariamente da chuva caída nos meses do verão. Suficientes quantidades de água permitem que as sementes que estavam adormecidas no seco deserto possam despertar para voltar à vida e florescer por um curto espaço de tempo na primavera. São mais de 200 tipos de flores, cores 1000, um desabrochar belíssimo e inesperado em meio a terras tão áridas. Quando o deserto revive e floresce, surge uma panorâmica maravilhosa. É a oportunidade de desfrutar a singeleza das flores, que cobrem as planícies e gloriosamente contrastam com as montanhas que as rodeiam. Só é possível desfrutar desse milagre do deserto em alguns anos e por pouco tempo, desde fins de agosto até o meio de outubro. As sementes, que ficam adormecidas por muitos anos, estão especialmente adaptadas para essas condições extremas, e assim podem voltar à vida pelas chuvas que as acordam, convertendo o deserto numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno como deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, que na agonia e tristeza profundas ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará o tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança, não lhes traz felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pelas chuvas contínuas do amor dos que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Porém, recordemos que as sementes ocultas estão lá, aguardando ansiosamente o momento de sair da terra árida, aguardando o instante de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos temos jeito. Todos somos deuses potenciais. Deus nos fez todos assim, sem exceção. Quem escolhe o momento de desabrochar somos nós.
Gostaria de agradecer enormemente ao nosso irmão Isaac desta noite, que trouxe reflexões belíssimas acerca dos ensinamentos do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, que Ele nos acolha sempre. Então que a gente leve isso, né? Que as nossas dores sejam grandes professoras. Vamos agora nos preparar para receber os passes magnéticos, né, vindo com a energia de cura, de bênção, de amor. E logo depois os nossos abraços fraternos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.